Prezados colegas, vamos bater um papo sobre a JEP? Você acha ela segura? E se eu te dissesse que... Gratidão à JEP. Temos e muito que agradecer à gratificação de estímulo à produção individual criada em 1975 através da Lei nº 6.762. Ela veio ao longo desses anos, conseguindo com razoável regularidade recompor o poder de compra de nossa remuneração, enquanto o funcionalismo público em geral amargou perdas significativas. Mais do que isso, ela alçou o salário da grande maioria dos auditores fiscais ao teto remuneratório do serviço público. Benefícios ou riscos? Apesar de todos os benefícios que a JEP nos trouxe até aqui, precisamos ter clareza, isenção e informação para avaliar se, na proporção que se encontra hoje, em torno de 2/3 da remuneração, ela representa mais riscos ou benefícios. Seria prudente manter tal proporção? Será que o cenário em que foi concebida permanece o mesmo? Não precisaremos de muito esforço para encontrar as respostas e concluir que os riscos são altíssimos, que a proporção é elevada e que o cenário é outro. Essa discrepância produz desarmonia na instituição, com servidores inseguros quanto ao futuro de suas aposentadorias e indignados pelo sentimento de injustiça daqueles que nunca chegarão ao teto. Sem espaço para aumentos. Existe um limite para pagamento da JEP, que é calculado em cima do valor do vencimento do nível 2J, R$ 10.161,30. Como esse limite é de 2 vezes o vencimento do nível 2J, R$ 20.322,60, significa que através da correção do ponto JEP só teremos espaço para reajustar nossa remuneração em no máximo R$ 742,60. Isso porque o valor do ponto, 1,78, vezes quantidade de pontos, 11.000, é igual a 19.580. E como o limite é de 20.322,60, o resultado dessa diferença corresponde a apenas R$ 742,60 de reajuste. Essa é mais uma evidência de que o cenário é outro e as circunstâncias também. Mas esse é o menor e o melhor de seus problemas. Segurança. Quantas mudanças ocorreram no nosso trabalho na CEF nesses 48 anos de vida da JEP? E com as legislações que regulamentam o serviço público não foi diferente. Elas mudaram e muito. Assim como os direitos dos servidores, que vêm sendo retirados dia após dia. Cadê o apostilamento? E o quinquênio incidindo sobre a JEP? Integralidade? Paridade? A reforma da Previdência limitou a aposentadoria dos novos servidores públicos ao teto do INSS, hoje em R$ 7.507,49. Outro problema será com os novos concursados, que certamente defenderão outra forma de remuneração em que não haja desconto da contribuição previdenciária, já que o teto para eles é o do INSS. E apesar de todas as evidências, o Sindifisco fecha os olhos para a realidade e insiste em dizer que a JEP é segura. Ora, se é segura, como explicar a retirada da JEP pelo TJMG da base de cálculo para se apurar o valor a ser pago das ações de horas extras, adicional noturno e da URV, com perdas absurdas para ativos e aposentados? Vejam o tamanho do problema. Em 2016, um colega ganhou uma ação de horas extras e adicional noturno, tendo a receber na época em torno de R$ 300 mil, segundo o cálculo do perito judicial. Durante o processo de execução da dívida, a AGE entrou com recurso e conseguiu a exclusão da JEP da base de cálculo. O resultado é que novos cálculos periciais concluíram que ele irá receber aproximadamente R$ 20 mil. Crenças. Alguns colegas acreditam que têm o direito garantido de receber a JEP na aposentadoria, confiando na segurança de uma frágil lei ordinária, que pode ser alterada facilmente por um quórum de maioria simples, à mercê da vontade e do poder político da ocasião. Assim diz a Lei 16.190/06. A JEP incorpora-se aos proventos de aposentadoria e à pensão dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de auditor fiscal da Receita Estadual. Outros entendem que a irredutibilidade prevista no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, impedirá a retirada da JEP da sua aposentadoria. Talvez não tenham observado que o texto constitucional se refere apenas a vencimento e subsídio, não alcançando gratificação.
Será que esses colegas sabem do entendimento que o STF tem a respeito de gratificação de natureza pro labore faciendo? Segundo a súmula vinculante 34 da Suprema Corte, só as gratificações de natureza genérica, ou seja, aquelas que não têm norma regulamentadora com avaliações de desempenho, é que são extensíveis aos inativos. A gratificação de natureza pro labore faciendo, que é no caso da JEP, não se estende à aposentadoria. Há ainda os que acreditam que, por terem contribuído sobre a JEP para a Previdência, também estão garantidos. Para esses, vale a lembrança de um sábio princípio jurídico que diz: quem paga mal, paga duas vezes. O máximo que conseguiremos quando alegarmos no judiciário esses recolhimentos à Previdência é o direito à restituição, que virá na celeridade da nossa justiça, a ser recebida pelos nossos netos ou bisnetos. Subjetividade de critérios. E não é só isso que pesa contra a longeva gratificação. Muitos AFRES veem na JEP outros riscos que são proporcionais ao limite da gratificação. São eles: primeiro, um certo grau de subjetividade dos critérios de avaliação e, segundo, a eventual ocorrência de variáveis que independem da competência e dedicação do auditor. Para estes colegas, que não são poucos, a redução da representatividade da JEP na remuneração total é um fator de redução de riscos. Os aposentados. Os aposentados deveriam ser os maiores interessados na incorporação, pois são a parte mais frágil dessa cadeia e os que correm os maiores riscos, tendo em vista a súmula vinculante 34. E, estranhamente, são os que parecem mais tranquilos e seguros. Deve ser efeito da repetição à exaustão do mantra criado pela entidade. A JEP é segura, a JEP é segura. Nosso sindicato chegou a encomendar um parecer jurídico para sustentar essa tese absurda. Faz algum sentido aposentado receber gratificação por produtividade? Ele produz o que na Secretaria da Fazenda? Negligência ou incompetência? Temos uma manifesta vontade da categoria, aprovada na AGE de 3/5 de 2016, de incorporação de 6.000 pontos JEP ao vencimento. Ao longo dos 6 últimos anos, o Sindifisco vem sendo capitaneado pelo mesmo grupo de colegas, que nada fez de concreto que caracterizasse um movimento reivindicatório pleno, com vistas às unidades, definição de representantes locais, realização de CDs de nivelamento, nova AGE para definição das estratégias e formas de luta. Olhando os raros comunicados publicados sobre o tema, só temos fotos de reuniões onde, em 100% das vezes, o sindicato ouviu um não dos interlocutores e simplesmente não reagiu. Foram situações constrangedoras para uma categoria tão importante como a nossa. Tentamos ajudar. Um abaixo-assinado com mais de 350 assinaturas propunha apoiar a diretoria na retomada do tema. Fomos ignorados pela direção sindical, que sequer se dignou a nos receber. Um desrespeito inadmissível para uma organização financiada por dinheiro de filiados. A atitude fala por si. Despreparo. Como acreditar na capacidade e na vontade da atual gestão em viabilizar a incorporação? O informe do Sindifisco número 119, de 5 de setembro de 2023, não deixa dúvidas quanto à inexistência de vontade, à falta de compromisso para com a categoria e do despreparo da atual gestão. Se reúnem com o secretário de governo e com o líder de governo na Assembleia para debater a incorporação e não apresentam documentos com números concretos do impacto financeiro e das possíveis alternativas para incremento da receita que justificassem a viabilidade de demanda de tamanha relevância. Foi necessário o secretário de governo pedir que enviassem ao seu gabinete uma sugestão, quando esse documento deveria ter sido o norteador do encontro, repleto de números e informações fundamentadas e entregue solenemente ao final da reunião. Afinal, 6 anos é tempo mais do que suficiente para se elaborar um estudo desses. É sério que um representante do melhor fisco do país esteja tentando conseguir alguma coisa assim? Fazendo justiça e unindo a categoria. Além de trazer segurança às nossas aposentadorias, a incorporação reduziria injustiças decorrentes dos quinquênios vazios, que proporcionam a esdrúxula e divisionista situação de colocar, lado a lado, colegas recebendo significativas diferenças salariais para realizarem o mesmo serviço.
Os colegas mais novos do concurso de 2005, que recebem por ADE, também são beneficiados com a incorporação. Esta é a luta prioritária, que irá acontecer com a união da categoria e o cumprimento dos ritos e estratégias democraticamente definidos por ela nos fóruns próprios. Quinquênios vazios, ADE. A título de ilustração, demonstraremos os valores a serem acrescidos nos salários dos colegas que recebem quinquênios vazios, ADE. Tomemos por base, como exemplo, o vencimento do nível 2J, 10.161,30. Com o ponto JEP em 1,78, se incorporarmos 6.000 pontos ao vencimento básico, este será acrescido de 6.000 vezes 1,78, que é igual a 10.680. Assim ficaria o novo vencimento básico no caso do nível 2J. 10.161,30 mais 10.680, que é igual a 20.841,30. E como os quinquênios vazios e a ADE incidem sobre o vencimento básico para o AFRE 2J, nosso exemplo, para este colega, para cada quinquênio vazio, o cálculo será de 10% vezes 20.841,30, o que é igual a R$ 2.084,13. Ou seja, ainda comparando o antes da incorporação e o depois, no exemplo do colega nível 2J, teríamos a seguinte diferença a maior: R$ 2.048,13 com a incorporação, menos R$ 1.016,13 sem a incorporação. É igual a R$ 1.068, ou seja, o colega está perdendo este valor por cada quinquênio vazio ADE mensalmente, o que anualmente dará uma perda de R$ 13.884 por quinquênio vazio em razão da não incorporação. Vamos ficar parados esperando que 2/3 da nossa aposentadoria seja retirada ou lutaremos de verdade pela incorporação? Mudar para avançar. Democracia, independência e transparência.